Bom dia, Boa tarde. boa noite. Eu me chamo Dai. Eu me chamo Fernando, Estamos aqui para apresentar um trabalho sobre o Barroco. da disciplina de literatura. Bom, neste trabalho a gente vai se aprofundar sobre os temas da literatura no Barroco, música no Barroco e arte no Barroco. É isso, vamos pro trabalho. Eu tô aqui para explicar um pouquinho do papel do Barroco na literatura. Esse foi um período que ele foi marcado por contrastes, oposições e bastantes dilemas. E algumas dessas características são culto dos contrastes, que é uma presença da antítese, né? Eu vou falar um pouquinho também dos autores e suas obras. Um é o Bento Teixeira, que ele fez a Prosopeia, que foi o marco inicial do Barroco brasileiro, que foi em 1601. Bom, e outra pessoa é o Gregório de Matos, que ele é apelidado como Boca do Inferno. Ele escreveu várias poesias líricas, satíricas e religiosas, né? E ele não publicou nada em vida. O que conhecemos de sua obra é fruto de pesquisas e estudos. Bom, e o apelido dele é por conta que ele retratava a sociedade da época com palavras consideradas de baixo calão. Aqui. Bom, e outro artista é o Padre Antônio Vieira. Ele fez obras como o Sermão da Sexagésima e o Sermão de Santo Antônio aos Peixes. E também as figuras de linguagem no Barroco são antítese, hipérbole, metáfora, paradoxo e prosopeia. O período literário que foi denominado Barroco, ele foi iniciado no finalzinho do século XVI, indo para o século XVII. E isso foi decorrente da crise do Renascimento. Um pouco da arte barroca. Então, no Brasil colonial, a presença dos jesuítas teve grande importância no processo de disseminação do cristianismo católico no interior da colônia. Não por acaso visando aperfeiçoar suas visões missionárias. Os jesuítas trouxeram da Europa as influências estatísticas cunho mais forte e religioso marcaram o estilo barroco. Na maioria das vezes, esse tipo de criação se manifestou na construção de igrejas, imagens religiosas, que tomavam campo nos centros urbanos do país todo. Bom, também vou falar um pouco sobre a música barroca. A música barroca é todo tipo de música ocidental correlacionada com a época cultural homônima na Europa, que vai desde o surgimento da ópera de Cláudio Monteverdi no século XVII até a morte de Johann Sebastian Bach em 1750. Trata-se de uma das épocas musicais de maior extensão, revolucionária e importante da música ocidental. Provavelmente também a mais influente, uma das mais importantes no mundo todo praticamente. A música barroca se iniciou no final do século XVI e durou até a metade do século XVIII. Este período possui inumeradas características de estilos, como o uso baixo contínuo e a ênfase nos contrastes de texturas. O barroco foi uma tendência artística que se desenvolveu primeiramente nas artes plásticas e depois se manifestou na literatura, no teatro e na música. Bom, e os alemães Johann Sebastian Bach, de 1685 a 1750, e Georg Friedrich Handel, de 1685 a 1759, sintetizam em sua música todos os elementos do barroco, italiano e francês, com característica do pensamento musical alemão, especialmente a riqueza do contraponto de Bach. Voltando ao século anterior, século XVII, o italiano Claudio Monteverdi é o grande gênio artístico que faz a transição da música renascentista para o barroco, consolidando definitivamente a nova linguagem musical com a sua ópera, a Form. Além de suas obras, o oitavo livro de madrigais fazem uma síntese perfeita do estilo político renascentista com o emergente estilo barroco.